Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos vir aqui, Senhor, para falar contigo, Senhor. Podemos vir aqui, Senhor, para conversar contigo, Senhor, lado a lado, como se o Senhor estivesse aqui conosco, Senhor. Na verdade, o Senhor está conosco aqui do nosso lado, Deus. Mas também, Senhor, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Deus. E que o Senhor possa estar usando o Senhor, Pastor Alexandre, Senhor, para trazer a Tua mensagem, trazer a Tua palavra aos seus nossos corações, Deus. Abençoe a sua vida, abençoe, Senhor, seu ministério, sua família, Deus. É o que eu te peço e agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Bom dia, amada igreja. Quero convidar os amados a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, verso 22, novamente. Mesmo verso que eu preguei a última vez, em janeiro. A gente vai dar continuidade a esses versículos. E a gente vai continuar aprendendo com a palavra de Deus. Quero agradecer pela água, apesar de eu não beber, mas eu agradeço. Tenho que beber água, minha esposa briga comigo. Você encontrou aí, Êxodo 15, 22. Está preparado para fazer a viagem até Mará? Essa palavra está pesando muito no meu coração. Muito tempo que eu não senti o nervosismo em pregar. Já prega há tanto tempo, mas meu coração está temeroso diante dessa palavra aqui. Verso 22 vai dizer assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Verso 23. Então chegaram a Mará. Essa é a pronúncia correta, né? Tem mania de falar Mara, mas é Mará, tá bom? Se eu falar Mara na pregação, não liga não, tá, gente? É o costume, mas é Mará. Mas não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mará. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou, Moisés, né? Clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho. Em algumas versões vai estar escrita uma árvore, tá bom? Palavra hebraica ETZ, tá bom? Que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos, lhes deu mispatim e uma ordenação, chucrim, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Quantas fontes tinham em Elim? Quantas palmeiras? Que lindo! E ali se acamparam junto das águas. Amém? Amém. Pode colocar aí o primeiro slide, irmão, que é a capa, tá? Pode deixar na capa por enquanto. Isso. Mará, esse é o tema da nossa mensagem essa manhã. Vamos conversar, fazer essa jornada. Quando a água é amarga. Entendendo a pedagogia de Deus entre o milagre e a promessa. Meus amados, alguns já devem ter percebido, durante até nos canais do PGM, e canais mesmo os particulares, que eu tenho algumas pessoas que estão nesses canais, eu tenho postado conteúdos muito do judaísmo. E olha, não se escandalize, eu não estou virando judeu messiânico não, tá bom? E nem vou usar o kippá, nem talite, e nem vou aqui voltar ao judaísmo messiânico, não é o propósito, não é esse. Mas o Senhor tem aberto o meu entendimento e usou pessoas para me influenciarem, para abrirem, porque Deus usa pessoas para a gente.
Deus já usou várias pessoas no decorrer da caminhada nesse sentido para mim, mas eu sempre tive um coração meio fechado para essas coisas, porque sempre quando a gente volta ao estudo do Antigo Testamento, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais judaica, posso dizer assim, o meu coração tinha um certo receio de estar novamente tentando viver sombra, viver aquilo que já passou, porque hoje nós estamos na nova aliança. Bíblia dividida em antiga aliança e nova aliança. Nós estamos em Jesus, não é verdade? O justo, ele viverá da fé, e a fé em Cristo Jesus. É Ele que nos torna justos, é Ele que nos justifica diante do Pai. Não são as nossas obras, não é aquilo que você faz, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Cristo fez por nós, justificados pela fé. Isso é excelência. Jesus é a revelação da lei, Jesus é o fim da lei, o propósito da lei é Cristo Jesus. Então lá no Antigo Testamento nós enxergamos muitas coisas que são símbolos, objetos, muitas festas, e nós às vezes passamos totalmente desapercebido por elas. Mas quando nós começamos a estudar essas festas e essa forma do judeu lidar e fazer e pensar e agir, nós começamos a perceber que na nova aliança tudo isso alcança o seu cumprimento. Nós começamos a ver a revelação na nossa mão, na nossa frente. Não estamos mais como Moisés, que tinha um véu sobre o rosto, mas nós, sem véu, contemplamos a glória do Senhor como por espelho. Não é isso, Eric? E nós, contemplando a glória do Senhor como por espelho, somos transformados de glória em glória a essa imagem. Aleluia! Mas entenda uma coisa, gente, que eu tenho descoberto, e como isso tem me ajudado a entender as profundidades do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é a revelação, ele é a excelência. Mas entenda uma coisa, se antigamente, na antiga aliança, a pedagogia de Deus e como Deus fazia, acontecia tudo de forma externa, você vê que eles foram libertos. Da onde? Do Egito. Eles foram para onde? Para o deserto. Isso é externo. Mas quando nós vamos para a nova aliança, o que acontece? Nós somos libertos. E o que é o Egito hoje? O Egito é a prisão do pecado, a escravidão do pecado que nos aprisiona e nos impede de viver para Deus. É algo interno, é algo que não está, gente, diante dos nossos olhos, é uma prisão dentro do coração. Nós fomos libertos do Egito e nós passamos a andar em novidade de vida, vivendo para o Senhor. Mas o Senhor não deixa a gente só na alegria da conversão. Ele leva a gente para onde? Para o deserto. E tem alguém aqui no deserto do Sinai, por acaso? Nós estamos nesse momento no deserto do Sinai ou no deserto de Sur? Não, não estamos. Esses desertos são as situações da vida que acontecem dentro do nosso coração. São as sedes que nós enfrentamos, são as lutas que nós enfrentamos. Esses são os desertos da vida. Perceba que tudo acontece agora dentro de nós. Não é à toa que as tábuas da lei, ou as 10 palavras, como o judeu gosta de falar, elas são externas, mas agora elas são internas dentro do nosso coração. O Senhor escreveu essa lei dentro de nós, porque o propósito do Senhor não é trabalhar do lado de fora, primeiramente, mas é internamente dentro de nós. Esse sempre foi o propósito do Senhor, trabalhar dentro de nós e formar em nós o seu governo. Amém? Agora, para que nós possamos entender a profundidade disso,
a pedagogia disso, a gente precisa voltar à antiga aliança. Olha que paradoxo fantástico. Se a nova aliança revela os símbolos, revela tudo aquilo que até então era sombra, e se a nova aliança revela e mostra o que é excelente, para nós entendermos como esse excelente trabalha dentro do nosso coração, como essa pedagogia funciona, a gente precisa fazer o caminho de volta e voltar para a lei, porque lá toda a pedagogia está diante dos nossos olhos. Lindo isso, né? Você acha que Deus ia fazer a antiga aliança para ficar esquecida no passado? Tem muito crente que pensa assim. Então essa mensagem não é um retorno à sombra, não é um retorno aos rudimentos, não é um retorno àquilo que já passou, não. Nós estamos retornando à pedagogia, porque a pedagogia está diante dos nossos olhos. Nós ouvimos na última pregação, e até vou aproveitar aqui para corrigir alguns pontos da pregação que eu trouxe na última vez, porque eu vejo tudo que eu falo, e às vezes, na emoção aqui de trazer a mensagem, a gente comete alguns deslizes. Então eu gosto muito de corrigir alguns deslizes. Por exemplo, disse que a referência do Messias trazendo cura sobre as suas asas estava no livro de Zacarias. Não, no livro de Malaquias, né? O nome parece, mas é uma correção. Disse que Gênesis, Bereshit, é os chamados. Não, Bereshit é em princípio. E a gente vai falando as coisas aqui, às vezes sai alguma coisa errada, mas que você tenha misericórdia, né, de quem prega. Às vezes ser tão rigoroso com quem prega é complicado. Mas, enfim, é nossa obrigação como pregador sempre estar zeloso para trazer o máximo de precisão das Escrituras. Essa é a nossa responsabilidade. Amém, igreja? Podemos começar a nossa viagem? Pode avançar aí, varão. Então, o povo de Deus, que foi liberto do Egito, ele está vivendo o auge da expectativa. O auge, gente. O povo de Israel acaba de viver o melhor da história. Não é assim quando nós aceitamos a Jesus? Gente, que crente chato que eu era quando eu aceitei a Jesus. Misericórdia. Chato, irmão. Queria botar Jesus na cabeça de todo mundo. Todo mundo. Eu fazia parte de uma rodinha de RPG. Olha o pessoal do Role Playing Game aí. Fazia parte da rodinha de RPG. Quando eu aceitei a Jesus, não deixei de jogar RPG. Continuei jogando RPG. Não que RPG, se jogar seja errado. Mas eu voltei lá, continuei na rodinha da rapaziada. Ninguém era crente. E eu na rodinha, eu queria falar de Jesus. Eu queria usar o personagem para falar de Jesus. Você sabe o que aconteceu, né? Me expulsaram da rodinha do RPG. Pô, tá muito chato, Alexandre. Que chatice. Só fala. E eu escolhi logo o Paladino, né? Quem é do RPG sabe, né? Deve dizer, Paladino é esse aí, né? Paladino é o personagem crente do RPG, irmão. E eu queria pregar com o Paladino. Todo mundo querendo cortar a cabeça, querendo fazer, querendo acontecer. E eu querendo pregar o evangelho dentro do RPG. Não deu certo. Assim, deu certo, mas para eles não deu certo. E automaticamente eu fui sendo expulso da rodinha de RPG. E assim a gente com Jesus, nós estamos com o tamborim, com Miriam. Aleluia! Fomos libertos do Egito, não movemos uma palha, não tivemos, creu, se entregou e Ele libertou você da escravidão, do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho. Aleluia! Glória a Deus! Que lindo, né? Miriam com o pandeiro e na tradição judaica é tão lindo você estudar a tradição, porque o pandeiro, e até uma pregação depois para as mulheres, porque esse pandeiro aí, gente, já veio preparado lá do Egito. Eles não fizeram aquele pandeiro lá na hora, não. Já veio lá do Egito. As mulheres tinham uma confiança muito maior em Deus do que os homens. As mulheres que tinham esses pandeiros, elas tinham a certeza de que aconteça o que acontecer,
Deus livraria o povo dele. Aleluia! E esse pandeiro é símbolo de celebração, é símbolo de confiança, é símbolo de que não importa a circunstância, Deus vai nos ajudar e vai nos livrar. Por isso que quando eles atravessam, Miriam pega o pandeiro e Moisés canta o cântico de Moisés, celebrando ao Senhor. É alegria total, gente. É alegria total. Mas, para os novos convertidos de plantão, a alegria da conversão, ela gera em nós uma facilidade maravilhosa. Quando você ora, Deus responde. Quando você... Opa, filho, o que você pensou, filho? Toma aí. É rápido, irmão. O negócio é rápido. Eu orava, meu irmão, não passava nem 10 minutos. Já vinha com a resposta, Deus já falava comigo, tinha revelação. Que maravilha. Mas chega um momento, irmão, que é uma montanha russa, pastor Mauro. Não é a montanha russa? É uma montanha russa. E aí, passa o próximo aí. Passa o próximo. Saiu? Antes de passar o próximo, mantém. Volta aí que eu esqueci de falar uma coisa. No primeiro ainda. Isso, olha só, gente. Olha a armadilha. Maneira gentil de falar, ou simples de falar, pedagógica de falar. Olha a armadilha, às vezes, que a nova conversão, ela acaba trazendo para a gente uma expectativa. Eu usei a palavra armadilha, mas seria melhor expectativa. Que é um momento de maior euforia espiritual. Nasce aqui uma crença perigosa. A partir de agora, tudo será fácil. Venha para Jesus e os seus problemas terminaram. Venha para Jesus e tudo vai ser flores. Venha para Jesus e tudo vai ser uma maravilha. Só que você se esquece que esse Senhor que te trouxe das trevas para a luz, Ele não te trouxe para você ficar tocando tamborim depois do mar vermelho aberto, não. Ele te trouxe para que você tenha dentro do seu coração o reino formado. E é aí, pode passar, e é aí, 3 dias apenas. 3 dias, gente. Você consegue imaginar o que é o mar vermelho aberto? O suprassumo do milagre espiritual. Uma coisa que para você talvez seja um obstáculo, mas para eles mar era símbolo da coisa mais horrorosa que tinha naquela época, o símbolo do desconhecido, o símbolo do indomável, ser aberto pela divindade deles, o Senhor, o Eterno, Yod-He, Vav-He, e 3 dias depois, do mar aberto para a boca seca. E é o texto que eu li com vocês no verso 22, que diz: depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Você aprendeu na última mensagem, e o tema da última mensagem era o reino de Deus começa na sede. Talvez até você possa ter questionado esse tema, mas é um tema pedagógico, tá? Porque esse começa no sentido de que a sede, ela quebra a nossa autonomia, ela nos coloca numa situação de vulnerabilidade, e quando nós estamos em uma situação de vulnerabilidade, nós estamos com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Uns escutam a voz do Senhor, outros tentam resolver a vida por conta própria e tentam buscar fontes cisternas rotas que não retêm água. Em João capítulo 4, o Senhor virou para a mulher samaritana: da água que você beber aqui, desse poço de Jacó, você vai tornar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você jamais terá sede. Toda fonte que você busca, que não é Deus, vai voltar a ter sede. Você não vai se satisfazer, ela só vai te enganar. Tem muita gente buscando resolver a vida, satisfazer a vida, viver, ter as coisas, ser pleno. Não no Senhor, mas nas fontes de cisternas rotas, que não retêm água. Por isso, você mesmo na igreja, não se sente pleno, não se sente cheio,
se sente ainda com vazio, porque o seu coração, você não está se enchendo das águas do Senhor. Ele não é a sua satisfação. Estamos falando sobre idolatria. Idolatria é muito mais do que adorar alguma coisa no sentido mais superficial que você pensa. Idolatria é você se alimentar de coisas que preenchem a sua vida, que não o Senhor. Um videogame pode se tornar um instrumento de idolatria. Depende da forma como você usa. Como é que você usa o videogame? Momento de alegria? Tudo bem. Ele é fonte do seu descanso? Ele é fonte para que você repouse, para que você relaxe, para que você supra carências do seu coração? Então, deixou de suprir no Senhor e está suprindo no videogame. Que isso, pastor? Que isso? Pô, peraí. Se for assim, deu ruim para todo mundo. O padrão do Senhor é alto. Já dizia o palestrante David Murk, o padrão do Senhor é alto. E a idolatria se esconde atrás da normatização. É ali que ela está escondida. Todo mundo faz. Todo mundo fez. É normal. Não há pecado nisso. Mas aonde está a sua fonte, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Idolatria pode ser coisas tão pequenas. E tem gente aí fazendo o teste do ídolo, né? Tem algumas pessoas que estão já me dando feedback. E eu já falei que eu já encontrei 4 áreas da minha vida, 3 em disputa e 1 dominada, que precisa ser trabalhada, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Porque, na verdade, o nosso processo de santificação é esse. É nós, após regenerados e justificados, sermos transformados à imagem do Senhor. O que é ser transformado à imagem do Senhor para você? É ter atitudes parecidinhas com Jesus? Para muita gente é isso. Mas ser transformado à imagem de Jesus é ser o cidadão do reino que Ele é. Jesus aqui, enquanto homem, Ele não fazia nada dele mesmo. A sua vida estava em total unidade com o Pai. Eu não faço nada de mim, dizia Jesus. Eu faço tudo aquilo que o Pai disse para eu fazer. Ele não tinha autonomia. Ele fazia tudo aquilo que o Pai mandava ele fazer. O diabo falou, transforme essas pedras em pães. Parafraseando Jesus dizendo, eu não tenho autonomia. Eu faço tudo aquilo que o Pai manda eu fazer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A autonomia é o principal ídolo na nossa vida. Autonomia. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus fez para que eles fossem dependentes de Deus. Cada coisa que Deus criou, Deus fez pronto para revelar e manifestar a sua glória. Mas para que o homem manifestasse a glória, o kavod, aí eu vou falar aqui para os jovens, né, que eu falei kavod essa pregação, tá? Que o pessoal fica observando, gente, se eu falei a palavra kavod ou não. Olha que ponto o pessoal faz comigo, tá? Mas eu falei hoje, tá, ô Gabi? Kavod. Então, Deus manifestar a sua glória, o homem precisava o quê? Aprender de Deus na submissão. E qual foi a tentação da serpente? Quebra de identidade. Quebra de identidade. Atacou a identidade de Eva. Ei, você pode ser igual a Deus. Deus está escondendo de você alguma coisa. Para com isso. Você é muito pouco, você pode ser mais. A identidade foi quebrada. Quando a identidade é quebrada, o conhecimento do bem e do mal entra no homem. Ele passa a decidir por conta própria, não precisando mais de Deus. Ele passa a adquirir a sua própria identidade. Foi essa identidade que o diabo atacou a Jesus no deserto. Se você é o quê? Filho. Se você é filho, faz. Prove. Nós estamos aprendendo no PGM que identidade precede desempenho.
Nós vivemos numa cultura que a gente aprendeu a construir a nossa identidade. Minha mãe sempre dizia: trabalhe para ser alguém na vida. Construa a sua história. Construa a sua identidade. Cuidado, hein, para não ser um Zé Ninguém. Quem é o filho que já ouviu isso aí? Todo filho já ouviu isso. Mas entenda, gente, a lógica da Bíblia, ela é inversa. Nós já começamos com uma identidade. Nós somos filhos amados. Nós somos filhos do Senhor, amados, somos santos. Mas pastor, eu sou tão sujo. Eu me sinto tão imundo, tão imunda. Mas o Senhor diz para você: minha santa, meu santo. O apóstolo Paulo virou para a igreja de Corinto e ele chamava eles de santos. Logo quem? A igreja de Corinto? Carnal. Deus trabalha com a identidade primeiro. Toda a nossa vida cristã tem que ser construída em cima dessa identidade. Você não tem que fazer nada para ser filho, você já é. E o diabo a todo momento na sua vida vai ficar te tentando para você transformar as pedras em pães, para provar que você é filho de Deus. Mas nessa manhã eu venho te dizer uma coisa: descanse nessa verdade. Você é filho, você é filha, e construa a sua vida em cima dessa realidade. Você não tem que provar nada para ninguém. Mas o diabo quer que você prove a todo momento. Como isso é libertador, gente? E é esse descanso que o Senhor quer trazer para você. Para de querer ficar provando que você é mais, que você é crente. Tão preocupado com a opinião dos outros a todo momento. Não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar com a opinião dos outros, porque somos cartas vivas, é verdade. Mas do jeito que as pessoas se preocupam, tentando provar, você precisa ter a sua segurança. E entenda uma coisa: quando você não tem segurança de quem você é, você abre porta para o ídolo entrar na sua vida, porque você vai buscar fontes que te garantam sustentabilidade. E é aí que o ídolo entra. E aqui, gente, voltando aqui para a passagem. Não, volta lá, varão. Não passa não, calma aí. Voltando aqui para a passagem, eles começaram a manifestar a boca seca. E a boca seca, na verdade, é quando na nossa vida a gente começa a enxergar que a gente não consegue, a gente não se basta. A gente não se basta, sabe? O ser humano tem aquela mania de achar que é suficiente, que se basta, que resolve. E a boca seca é a pedagogia de Deus mostrando: você não se basta. Ei, acorda, você não se basta. Veja, você está com sede. Mas Senhor, eu achei que eu não ia passar por isso. E 3 dias atrás estávamos celebrando e cantando, mas agora, Senhor, cadê a água? Cadê a água? Não tem água. Até. Pode passar, varão. Travou aí? Até o momento que há o choque da realidade. Olha que maravilha. Choque da realidade. É o que Deus faz com a gente. Se a seca, ela balança a sua autonomia, a expectativa é a filha dela. A quebra da expectativa é a filha da autonomia. Não tem quando na sua vida você está ali caminhando com Deus e você está orando, clamando ao Senhor por alguma coisa. Vamos botar assim as meninas, né? Que sonham com um casamento, um menino, construir uma família. Aí casou, sabe? Casou. Ah, meu amado, minha amada. Passou 3 dias. Ei, não era bem isso que eu esperava. Não era bem isso que eu esperava, não. A vida de casado não era bem isso que eu esperava, não. Senhor, o que é isso, Senhor? Que sofrimento é esse, meu pai? Casamento é isso aí, essa luta? Então, meu filho, você saiu do Mar Vermelho, da lua de mel, sabe? Aquela lua de mel, e o mundo, o mundo real chegou.
Chegou o deserto, filho. Chegou a escolinha. Você não vai ficar cantando, chegou a escolinha. Só que a primeira escolinha que Deus trabalha, logo após a nossa conversão no deserto, é Mará. Mará é amargo. E como Deus gosta de usar os amargos da vida. Você tem vivido alguma coisa amarga hoje na sua vida? Preste atenção que talvez esse amargo não seja Deus abandonando você. Não seja Deus punindo você. Não seja Deus considerando a sua oração ou desprezando a sua vida. Não. É Deus trabalhando na escolinha. Deus te levou para a escolinha de Mará. E a primeira lição de Mará é frustração. E aí, gente, eles estão esperando o quê? Alívio imediato, não é assim? Nós esperamos a todo momento alívio imediato. Mas Deus não quer te dar alívio imediato. Aprenda isso. Entrei no sofrimento, entrei na dor, entrei na enfermidade, entrei no problema. O que a gente pensa? Senhor, socorre. Irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Gente, a igreja toda orando por mim e eu continuo vivendo isso. Por que, Senhor, o que eu tenho feito de errado? O que está faltando fazer, Senhor? É a campanha? Não, não é a campanha. Não é a campanha. O que está faltando fazer é você parar e perguntar: eu quero alívio ou eu quero formação de governo? Eu quero solução de problema ou eu quero ser transformado à imagem do Senhor Jesus? Porque os nossos desertos não são externos mais, são internos, são aqui dentro. Então eles esperavam alívio. E o que Deus dá para eles? Um confronto amargo. Logo após o Mar Vermelho, a frustração revela a autonomia escondida no coração. Por que a frustração revela a autonomia? Porque mesmo a gente na igreja, mesmo a gente sendo bênção na vida da pessoa, mesmo a gente pregando, como eu estou fazendo agora, mesmo a gente ensinando, evangelizando, fazendo o que for, ainda assim, a autonomia tenta ocupar a nossa vida a todo momento. O que é autonomia? É de uma maneira sutil e silenciosa. E não programada por você, mas ela está dentro de você, te mostrando ou te dizendo, para dizer para Deus, como Deus tem que fazer na sua vida. Não é assim? Claro que é assim. Quais são as suas expectativas para o ano de 2026? Eu tenho certeza que final do ano você fez várias. São os meus projetos para 2026. São as suas expectativas? E sabe o que a gente faz? Nós colocamos Deus no rolo das nossas expectativas. Senhor, esse ano... pastor, mas é errado programar o ano? Não, não é errado programar o ano. O problema é quando você faz da sua expectativa norma na sua vida e ainda traz Deus para validar. Isso é errado. Ídolo. Estamos servindo a ídolos. Quem é o ídolo? Autonomia. Mara é a lição de Deus para você, te dizendo: você não controla nada. Sou eu quem controlo. Está disposto a confiar em mim ou não? Perceba que eu não estou te ensinando um evangelho passivo para você agora sentar no chão. Se é Deus que faz tudo, então eu vou deitar na rede. É isso, gente? Não. Pelo amor de Deus, não torça minhas palavras, tá? O que eu estou te ensinando é que temos sonhos, temos projetos, temos tudo, temos desejos, mas tudo isso é apresentado ao governo do rei. Não traga Deus para a sua agenda. Vá para a agenda dele com os seus sonhos. E se for da vontade dele, vai acontecer. Amém? Percebeu a lógica? A igreja está trazendo Deus, a igreja de maneira geral, brasileira, que você vê tanta besteira por aí, está trazendo Deus para a agenda dela. Na verdade, eu tenho que pegar tudo que eu desejo e levar para o altar do rei e apresentar para ele.
E aí o rei vai dizer, isso aqui não é agora, isso aqui não é agora, isso aqui não é assim, isso aqui você esquece, tá bom? Isso aqui tu vai fazer, mas não vai entender, isso aqui é assim, isso aqui é assado. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Porque enquanto eu trago Deus para a minha agenda, quem é o Deus da minha vida sou eu. E aí quando a gente fala que Deus vira gênio da lâmpada, é por causa disso. Porque a gente só quer esfregar a Bíblia e fazer 3 pedidos, para que se aconteça a minha vontade. Pai, livra-me desse cálice, todavia, seja feita a sua vontade. Isso é uma oração de alinhamento. É Jesus se alinhando à vontade do Pai. Para de só pedir em oração e passa a se alinhar à vontade do Rei. Passa a se alinhar, em vez de ficar só pedindo, se alinhe, se coloque, se alinhe. E as coisas vão começar a mudar na sua vida. E aí, gente, a frustração revela autonomia. Imagina a cena, eles estão 3 dias sem água. Eu disse na outra pregação que todos eles estavam sem água há 3 dias. Isso acabou sendo uma inferência, acabou sendo um exagero, mas possa até ser que alguns estariam já há bastante tempo sem água, mas o que importa é a mensagem. Eles estavam com a autonomia mexida. E aí eles enxergam, gente, imagina só, um oásis, uma água. Imagina o coração, gente, o sorriso. 3 dias sem. Aí você olha e fala, eu sabia que Deus ia suprir a nossa dificuldade. Eu tinha certeza, Senhor. Tu, Deus que abriu o mar vermelho agora, 3 dias atrás, não ia deixar a gente morrer no deserto, né? Chegou na água, provou a água. Gente, imagina a decepção. Que água horrorosa. Mas espera aí, isso aqui não dá para beber. Ô Moisés, você guiou a gente no deserto para tomar uma água que não presta. Moisés. Gente, começou a murmuração, pode passar. Começou a murmuração. A murmuração começou, gente. Projeção, meu roteiro. Qual é o seu roteiro? Entrou no deserto, vou encontrar água, porque é o Deus que me supre, amém? Ou é o Deus que me guarda, é o Deus que me... Ele vai me dar água. O roteiro não é seu, o roteiro é dele. É Ele quem decide o que vai te dar. Mas Senhor, você não está vendo que eu estou há 3 dias sem água? O que seria, Senhor, mais importante do que a água? Tem algo mais importante. Nem só de pão viverá o homem. Opa, oh meu Deus, nem só de pão viverá o homem. Tem coisa mais importante que pão. Senhor, água, Senhor, 3 dias. Senhor, o Senhor sabe o que é viver sem água? O meu filho lá na frente vai passar 40 dias. E ainda assim, ele vai escolher a minha palavra. E ainda assim, ele vai escolher a minha palavra. E ainda assim, ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem. Percebe o nível de profundidade, gente, que Deus quer que a gente alcance? Percebe? Porque quando eu comecei a aprender isso, eu me senti uma criança na fé. Uma criança. E aí, meu roteiro sendo quebrado. Realidade, a ação de Deus é igual a Deus me traiu. Deus falou que ia fazer e não fez. Quem disse que Deus falou que ia fazer? Você que projetou. Você é que projetou. Você juntou assim, olha como é que funciona a nossa cabecinha. Mar Vermelho foi aberto, somado com a derrota do Egito, deserto. Então, sede. Então, água. É lógico. É muito lógico. A gente faz isso a todo momento da nossa vida. Trabalhamos com a nossa lógica. E aí, quando Deus não faz aquilo que nós imaginamos ou aquilo que deveria acontecer, nos sentimos traídos. Talvez a palavra traído seja muito forte. Vamos mudar a palavra traído para decepcionado? Melhor, né? Eu me senti decepcionado uma vez na minha vida de uma maneira muito bruta. Foi o meu maior momento de decepção na vida.
Quando a Esther estava doente, no tratamento, a gente estava em Manaus, foi quando descobrimos a enfermidade dela. Eu fiquei 2 anos em Manaus. Tivemos vários momentos lá, onde eu tive a certeza, porque o Senhor mostra para a gente que no processo do deserto, a ser maduro, a crescer na fé. Senhor, e eu acho que eu já cresci. E eu tenho confiança que o Senhor vai curar a minha filha. Então, faltando 2 semanas para voltar para o Rio de Janeiro, ela fez um exame, muito complicadinho o exame, e ali comprovava se ela estava com refluxo ainda ou não. E eu lembro que eu cantava um louvor sentado na espera e a Josi com ela lá dentro. Gente, eu nunca manifestei uma certeza tão grande de que minha filha ia sair dali com o resultado de que ela estava curada. Eu nunca tive uma certeza tão grande de alguma coisa. Quando o resultado veio, e veio que ela ainda continuava com a enfermidade, aquilo me bateu uma frustração que vocês não têm ideia. O meu mundo desabou como nunca tinha desabado. Eu já tinha ali mais de 10, 11, 12 anos de crente. Já pregava, já fazia tudo, gente. Já estava atuante no reino de Deus. Me sentia maduro, mas ali eu vi que eu estava em Mará. E ali eu fui no carro, e eu lembro até hoje que eu ia no carro, e a Josi pode confirmar isso, eu ia socando o volante, numa ira com Deus. Eu ia socando o volante, eu quase arrancava, puxando o volante. Cheguei em casa, eu não pensei em me desviar, porque eu não tive coragem. Falava, Senhor, eu não consigo sair de Ti. Mas eu fiz birrinha com Deus, fiquei de mal. Senhor, não vou falar com o Senhor mais. Já viu isso, gente? Que infantilidade, né? Sabe o que é isso? Mará. É o Senhor quebrando a minha autonomia. Você tinha expectativa. Quem projetou isso foi você. Não fui eu. Eu tenho algo muito maior do que alívio da sua filha. Eu quero formar o reino em vocês. E aquilo foi uma lição imensa. E talvez hoje você possa estar frustrado com Deus, porque esperava alguma coisa, mas o que Deus mostrou para você como saída é água amarga. E você não está entendendo o porquê. Autonomia é a tentativa sutil de ser o roteirista da própria vida. Pode passar, Batalha, se liga em mim aí. E aí, diante das lutas da vida, você hoje tem 2 caminhos. Ou você murmura, reclama do que está acontecendo com você. Defesa de autonomia. Pergunta, por que nos trouxe aqui? Por que nos trouxe aqui? Porque eu estou vivendo isso. Porque eu. Porque eu. Ou você pode fazer como Moisés, clamar ao Senhor. Moisés naquele momento mostra que diante das águas amargas da vida, o que eu tenho que fazer? Clamar ao Senhor. Vai para o quarto. E a pergunta não é murmurar para... A gente até buscando a Deus, a gente murmura para Deus. Misericórdia. Mas a pergunta não é, Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, o que o Senhor quer formar em mim? Mude a pergunta a partir de hoje. Na sua oração, Senhor, o que o Senhor quer formar em mim? Eu já perdi a conta de quantas vezes a minha mãe passou por um problema de enfermidade. Eu falo, mãe, dá para fazer um índice de problemas de saúde que a senhora enfrenta. E toda vez que ela entra por um problema de saúde, que eu falo, meu Deus, agora o Senhor vai levar minha mãe. E ela sai, como se nada tivesse acontecido. E ela fala para mim assim, Alexandre, acabei de ser matriculada em mais uma escolinha do Senhor. Os problemas da vida, Deus vai usar para o seu próprio bem. Não é assim que diz Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para que nós sejamos transformados à imagem do Senhor. Passa, Batalha. Aí, gente, o que Deus manda Moisés fazer? Se liga agora que o negócio vai ficar estreito. Deus responde o clamor de Moisés. Moisés, vocês querem águas doces? Ok, Moisés. Está vendo aquela árvore ali? Moisés não pegou qualquer árvore, foi Deus que mostrou a árvore. Olha o texto. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe
um lenho. Quem mostrou? Deus. Que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Pega o lenho, a árvore, taca na água. Gente, qual é a lógica de pegar uma árvore e tacar na água e a água ficar doce, gente? Tem lógica isso? Não, não tem lógica. Mas o povo fez. Deus mostra a Moisés uma árvore. E aqui, quando você estuda a tradição judaica, você entende uma coisa. O judeu ele tem classificações de árvores que são doces e são amargas. O absinto, por exemplo, é uma árvore amarga. A palmeira, por exemplo, que a gente vai ver em Elim, é uma árvore doce. E então tem várias árvores amargas. No deserto, as árvores que se tinham no deserto eram árvores amargas, que produziam frutos amargos, consideradas amargas, tá? Então, a tradição judaica, quando ela lê um texto da Bíblia, ela não interpreta assim, e Deus mandou tacar a árvore na água e fim. Não. Ele vai perguntar, por quê? O que Deus quer me ensinar com isso? Qual é a pedagogia que está por trás disso? E eles vão dizer o seguinte, que Deus naquele momento curou, não está na Bíblia isso, é tradição judaica, curou o amargo com o amargo. E por que eles vão entender isso? Porque Deus não tira você da sua dor com doce. Ele tira você da sua dor com o amargo. Vou repetir. Quer sair da dor? Quer sair do problema? O caminho não é mais tranquilidade. O caminho não é solução das coisas. O caminho não é paz no seu coração. O que Deus está te ensinando hoje quer resolver? Para resolver o amargo, tem que passar pelo amargo. Tem que tacar o amargo na água. Toda situação de quebra de expectativa pede uma árvore amarga. Interessante que essa árvore por onde o pecado entrou no mundo lá no Éden? Através de uma árvore. Como é que Deus cura as águas de Mará? Através de uma árvore. Como é que aonde Jesus é sacrificado? Maldito aquele que for pendurado no madeiro, em hebraico, ETZ. Lenho, ETZ. Está fazendo alguma associação dessa árvore aí? O caminho do amargo, da solução dos problemas da nossa vida, não é mais situações tranquilas. É o amargo. É o amargo. Queremos curas doces, conforto. Mas Deus usa curas amargas, obediência. O amargo na circunstância só é curado pelo amargo da submissão. Você quer ter o reino formado no seu coração? Se submeta a fazer aquilo que Deus está mandando e que não tem lógica na sua cabeça. Tem lógica? Tacar água na água? Árvore na água? Não. Quem mandou? Deus. Está na palavra para fazer? Mas, Senhor, não tem sentido, não tem lógica eu fazer isso. Faz. Senão vai continuar em Mará. Tem muita gente com anos e anos de evangelho e não conseguiu sair de Mará. Irmão, é igual aquelas pessoas que não saem da faculdade, fica repetindo. E fica 8 anos, 10 anos, 15 anos na faculdade. A gente sabe o motivo disso, tá? É outra coisa. Mas tem gente que no meio cristão não sai de Mará. E isso é triste porque fica parado no tempo. E Deus quer te ensinar, pode passar a batalha. E aí, quais são as nossas árvores da vida? Perdoar é fácil? Uma situação aconteceu, difícil, amarga, uma briga, um desentendimento. Qual é a solução? Fugir? Meter o pé? Dizer que você está certo? Dizer que ninguém tem nada a ver com a tua vida? Dizer que se exploda o outro? Qual é a solução? É perdão. Perdão é amargo? É. Quer curar o amargo do perdão? Quer curar a inimizade do seu pai
talvez com você que tu não fala com teu pai, não fala com a tua mãe, não fala com teu primo, não fala com teu parente, porque surgiu alguma coisa lá atrás. É amargo? É. Quer curar o amargo? Perdão. Amargo para o ego, cura para o relacionamento. Ah, tá difícil esperar, né? Tão difícil esperar, paciência. O pastor falou ontem sobre paciência. É tão difícil esperar, não é verdade? É amargo esperar? É amargo esperar. Cura a ansiedade. Quem é o ansioso? É o que não consegue esperar. Taque a árvore na água. Espere, taque a árvore. Se submeta. Silenciar. Amargo para a autodefesa, cura para o conflito. Quer falar? Quer discutir? Quer provar que você está certo? Situação amarga da vida? Fecha a boca. Ame. Perdoe. É amargo fechar a boca? Ai, está aqui engasgado, eu preciso falar. Está aqui, ó. Eu não guardo nada. Eu não levo o desaforo para casa. É amargo, não é? Fecha a boca. O amargo cura o amargo. Bateram na sua face? Ofereça outra. Te mandaram andar 1 milha? Ande 2. Taque a árvore na água. Lá no seu trabalho estão te perseguindo. Taque a árvore na água. Aleluia. O teu patrão não te deixa em paz. Taque a árvore na água. Perdoe. O seu casamento está um inferno. Taque a árvore na água. Tacar a árvore na água é cumprir a palavra, é fazer aquilo que o irmão Cláudio ensinou hoje na EBD, é fazer com que a nossa vida se adeque à palavra e cumpra o que está escrito na palavra. Quantas árvores tem dentro da Bíblia? Atitudes amargas. É difícil o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja? Para mim é impossível, só pela ação do Espírito Santo. É amargo? É. Mas enquanto você não fizer isso, Mará não vai sair da sua vida. Você não vai evoluir. Porque na verdade, gente, Mará nunca sai de nós. A gente, enquanto estiver aqui, sempre vamos estar passando de vez em quando por Mará. Deus tem sempre um Mará diferente para nos ensinar. Nesse caso, o Mará é a quebra da expectativa, é a sede. Mas enquanto formos avançando na pregação dessa palavra, a gente vai conhecer outros Marás que Deus fez o povo de Deus passar. E em cada Mará tem um aprendizado. Em cada Mará, Deus vai formar o seu coração para que você, a cada dia, cresça, amadurecendo na presença de Deus. A água se torna doce quando a submissão é aplicada. Taque a árvore na água. Vai, batalha. E aí, gente, a sombra da cruz. Essa árvore aponta para a cruz, gente. Dor, entrega, amargura que transformam as águas da nossa existência. Aleluia. Jesus foi pregado numa cruz, num madeiro, para que nós hoje venhamos a ter vida. O amargo que ele viveu lá é o amargo que nos traz cura. Aleluia. Glória a Deus. A intervenção divina, gente, não elimina o deserto, mas altera quem nos governa por dentro. O amargo perde o controle quando a cruz entra em cena. Se a vida está amarga demais, está faltando cruz. Vou repetir. Se a vida está amarga demais, está faltando cruz. Pode passar a batalha. Você pensa que acabou? Esse quanto tempo eu tenho ainda aqui? 11:07. Você pensa que acabou? Não. E se eu te falar que a verdadeira aula vai começar aí agora? Porque eles tacaram a árvore na água. E a água ficou doce. Que alegria. Ah, Senhor, eu sabia que o Senhor pegou uma pegadinha com a gente, né? Só queria ensinar alguma coisa para nós. Que alegria. Eu vou cantar aquele louvor do Diante do Trono. Festa, alegria. Aí o Senhor, calma. A aula vai começar agora. É agora que é a aula. A água amarga, isso só foi a introdução da aula. Agora começa a aula. Milagre não é o fim da aula. Lê comigo o verso 25 aqui, ó. Deus ali lhes deu estatutos e ordenanças, e ali os
Gente, que versículozinho que você passa batido, né? Se eu sei que passa, eu passava batido. Imagino que a maioria passava batido. Porque a gente assim, a água ficou doce, então agora tá tranquilo. Mas esse versículo 25, ele tem uma pergunta para você. Você quer realmente só água doce na sua vida? Ou você quer governo? Porque entenda, depois do milagre, diz o texto que Deus deu a eles ali estatutos e ordenanças e ali os provou. Ei, Deus ali já começou a instruir o povo antes de chegar no Sinai. Antes de lhes entregar a lei, Deus já estava ensinando o povo. Estatutos é a palavra hebraica mispatim. E você vai aprender isso daqui a pouco, no próximo slide. Ordenanças é o shukrim, você vai aprender isso também. E ali Deus os prova. Que prova é essa? Quando você lê, você pensa que a prova foi a sede com a água, não foi? A prova vem depois. Pode passar o Batalha. A prova vem depois. E aí, quando você passa pela prova, travou, Batalha? Travou? Não foi? Isso. Quando você passa pela prova, Deus ele te dá ordenanças, né? Mandamentos ali, estatutos. Agora entenda uma coisa, eu vou explicar com calma isso aqui para você entender. O que Deus estava fazendo com eles ali? Dentro da lei, o judeu ele divide a lei em 3 partes. Ele classifica os mandamentos, tá bom? Primeiro tipo de mandamento é o mishpatim. O segundo tipo de mandamento, que é o tal do edot, que vai apontar para festas, vai apontar para a parte das cerimônias, não vem o caso aqui, tá bom? O terceiro tipo de classificação são os shukrim, né? Agora entenda como é que é dividido isso. O mishpatim versus o shukrim. Mishpatim são leis lógicas que fazem sentido ao racional. Então naquele momento ali, Deus está mostrando para o povo os mandamentos e deu ali para o povo coisas lógicas. Pastor, não estou conseguindo pegar isso. Então, se eu falar para você que é errado matar o coleguinha, isso é lógico? Claro que é. Se eu falar para você que é errado mentir, isso é lógico? Desafio o seu intelecto? Claro que não. Não desafio. Isso é mishpatim. Agora, shukrim não. Shukrim são estatutos que exigem pura confiança e obediência sem explicação. Na lei, tem vários mandamentos que não têm a menor lógica. Mas pelo fato de Deus ter feito, ou Deus ter mandado fazer, eu tenho que fazer. Está vendo aqui o tamanho da balança? Para onde a balança pesa mais? Mas eu tenho certeza que na sua vida com Deus, você adora entender as coisas, não é isso? Senhor, por que estás fazendo isso? O Senhor não vai explicar para mim, não? O Senhor não vai dizer para mim, não, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Ei, por que eu tenho que te dizer porque eu estou fazendo isso? Em vez de você ficar dizendo ou perguntando, por que você não confia em mim? Por que você não vive o shukrim? Por que você não aceita o que eu estou fazendo? As ordens que eu estou te dando que não tem lógica. Quer ver uma ordem na lei que não tinha lógica? É um negócio bem assim, que é o suprassumo do shukrim. Em Números 19, a pessoa que estava impura por ter contato com a morte, ela precisava ser banhada, né, com as cinzas de uma novilha vermelha. Olha que coisa. Como é que é essa novilha vermelha, pastor? Então, é uma novilha, não é que ela tem o pelo vermelho igual sangue não, tá gente? É um vermelho meio barroso. Quem já foi em Belo Horizonte sabe, a estrada para Belo Horizonte ela é vermelha, devido ao minério de ferro que tem. Então assim, essa novilha com essa predominância avermelhada, terrosa, sabe? E aí, essa novilha tinha que ser sacrificada, ela não poderia ter nunca trabalhado para nada, esse novilho, e ele não poderia ter defeito nenhum. O critério desse novilho é tão perfeito, porque
lógico, ela não era todos os pelos avermelhados, tinham pelos pretos e brancos. Até a distância entre os pelos pretos e brancos era considerado. Se tivesse um preto ali, vermelho, branco, muito próximo, já era descartada. Então, era um critério de seleção muito grande. E era um novilho raríssimo. Diz a tradição judaica que, de Moisés até o templo, o segundo templo, tiveram 9 novilhos vermelhos. 9. E devido à sua raridade, essas cinzas duravam muito tempo. Elas eram guardadas em 3 porções, para serem usadas durante os anos, sabe? Então era algo raríssimo, raríssimo, raríssimo. Quem preparava o novilho ficava impuro. E quem se banhava com as cinzas ficava puro. Que troço estranho, né? Mas por que novilho vermelho? Você ia perguntar. Eu ia perguntar. Mas lembra, estamos diante de Shuquim. Temos que obedecer ao Senhor, porque foi Ele que disse. O desafio de Mará é: você quer curar o amargo da sua vida? Está disposto a fazer aquilo que você não entende, ou não compreende, ou acha injusto, ou fere o seu intelecto? Naquele momento, Deus estava ensinando o povo a obedecer, sem questionar. Deus lhe deu Mishpatim, Deus lhe deu Shuquim, e ali os provou. Sabe que prova é essa? É a prova do seguinte: você só quer alívio ou você quer Mishpatim e Shuquim, quer governo no seu coração? Essa é a prova. Quando Deus te dá um milagre, sempre quando Deus fizer algo na sua vida, não saia pulando e soltando fogos. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer formar em mim após esse milagre? Porque mais importante que o milagre, mais importante que a água doce, mais importante que um casamento restaurado, mais importante que a cura de uma enfermidade, mais importante que uma vitória, é o que Deus quer formar em você. Pegou? Mara é uma escola de Shuquim. Deus está ensinando o povo a obedecer, mesmo quando a lógica não é clara, não é clara. Pode passar a batalha? Estamos terminando, pessoal. De libertos a governados. Egito, lugar da escravidão. Mar Vermelho, lugar da libertação. Mara, lugar de governo. Um escravo liberto não é automaticamente um filho governado. Deus está construindo uma estrutura interna para suportar o peso da terra prometida. Gente, olha só. Aquele que não se fizer como uma criança não herda do reino de Deus. Aquele que não fizer isso, isso e isso não herda do reino de Deus. Aquele que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não herda do reino. Você perceba que para herdar o reino de Deus, tem que se permitir ser transformado por Deus. Deus não vai te dar o reino dele se você não se permitir ser transformado. Essa lógica é mais cristalina do que qualquer coisa na palavra. Então entenda, Deus quer levar um povo para Canaã. Canaã não pode virar Egito. Canaã tem que ser a terra do povo de Deus. Se você não for transformado, Canaã vira Egito. É isso. Avança a batalha. Acabando. Minha pergunta para você agora: onde está sua Mara? Onde sua expectativa foi quebrada recentemente? Você está murmurando, preocupado com o seu roteiro, ou clamando, pedindo o roteiro dele? Qual árvore amarga de obediência Deus está pedindo que você lance nessa situação hoje? A situação que você está vivendo está clamando uma árvore de obediência. Você sabe qual é. O Espírito Santo agora está falando com você. Você sabe qual é. E você sabe a árvore que é. Se não tomar atitude, permanece em Mará. Permanece matriculado na escolinha de Mará. Pode avançar. Ah, que lindo, né? Chegando no final, acompanha comigo, verso 27. Tem o verso 26, né, que eu pulei, mas é o Senhor dizendo que se você ouvir a minha voz, me obedecer, fizer o que eu estou falando, eu não vou trazer nada sobre você do que eu trouxe no Egito, porque eu sou o Deus que te sara. E aí eles chegam aonde? Elim. Elim vem logo depois de Mará. E aí eles chegam no verdadeiro oásis, gente. Elim é a consequência, Mará é o fundamento.
Você não pode sustentar a abundância de Elim sem o caráter formado em Mara. Gente, eles chegaram num local fantástico. 70 palmeiras, gente. Que maravilha. 12 fontes de águas. Que lindo, gente. Um oásis de verdade, aquele de filme, sabe? Negócio fenomenal. Aí o pessoal chegou lá. É isso, Senhor, que eu estava esperando? É isso. Mas se você não passa por Mará, você não consegue viver Elim. Se você não passar por Mará, você não consegue viver Elim. Eu não te trouxe para cá primeiro, porque eu preciso formar governo no seu coração. 70 palmeiras. Palmeira é símbolo de estabilidade no deserto. Palmeira não cresce apesar do deserto. Palmeira cresce com o calor do deserto. Palmeira não está nem aí para o deserto. Palmeira está lá, firme, e ela é flexível. Ela não está sendo influenciada mais pelas circunstâncias de Mará. Ela não está mais influenciada com as sedes da vida. Ela não está mais amedrontada e desesperada pelas secas da vida. 70 palmeiras. Te lembra alguma coisa? 70 vezes 7, 70 discípulos, 7, plenitude. Somado com 10, plenitude abrangente. 70 vezes 7, perdão. É perdão na comunidade, é perdão abrangente. Naquele momento, eles encontram plenitude de maturidade em Elim. 12 fontes, uma para cada tribo. Não tem briga. Cada tribo fica numa fonte, sem briga. Pleno sustento. 12 portas em Jerusalém, 12 discípulos, e por aí vai. 12, símbolo de organização e de ordem, plenitude, povo estruturado, é o 12. Elim é um momento onde eu aprendo. Elim é um momento onde Deus me amadurece. Elim é um momento onde as circunstâncias não alteram mais a minha paz. Pode avançar, gente, está acabando. E aí tem 2 lições aqui, evidências de maturidade. Quando você está em Elim, acabou a murmuração. Resiliência no deserto, a pessoa já não entra em crise por qualquer dificuldade. Você, crente de 30 anos, entrando em crise por qualquer coisa. Você ainda não saiu de Mará, não chegou a Elim. Pode passar a batalha. 2, evidências de maturidade, independência emocional. Quem vive em Elim já não depende de emoção para permanecer. A constância substitui a oscilação. Quanta gente sofrendo emocionalmente, porque não estão permitindo o governo de Deus ser instalado no coração. Ainda estão em Mará, ainda não tacaram a árvore na água, ainda não fizeram o que o Senhor pediu na palavra para fazer. Pode passar mais uma? E é assim que Deus quer que você fique. Uma palmeira. Deus quer transformar você numa palmeira que cresce. Deus não quer te tirar do deserto agora. Não fica. Quando é que esse deserto vai acabar? Gente, quando Jesus voltar. Amém? Para de querer sair do deserto. Senhor, me livra do deserto. Gente, deserto é escolinha. É formação. Eu não tenho que sair do deserto. Eu tenho que ser uma palmeira. Estar lá, independente das circunstâncias. Eu sou a palmeira. Identidade de Elim, tornar-se palmeira. A palmeira não sobrevive apesar do deserto. Ela usa o calor para crescer. Vai, batalha. E para terminar, gente, acabando, essa é a rota completa da alma. Egito, conversão. Mar Vermelho, libertação. Mará, quebra da autonomia. Estatutos, formação interior. Cheguei a Elim, maturidade estável. Pastor, quando é que eu cheguei a Elim? Então, você começou a chegar a Elim, os Elims da vida, quando você não se deixa abalar mais com facilidade. Você está seguro no Senhor. Isso é Elim. Isso é Elim. Pode passar. Eu já chamo o Ministério de Louvor para me ajudar. Cadê o louvor? Me dá uma ajuda aqui. Mará é sala de aula. Elim é a prova de que você
Vamos repetir todo mundo junto? Que bonito, né? No 3. 1, 2, 3. Mará, Elim, aleluia! Glória a Deus! Pode passar a batalha, é o último slide. Glória a Deus! O reino nasce na submissão. Mará não é abandono. Deus não te abandonou, ô crente. Deus não te abandonou. Mará é preparação. Para de lutar contra o processo. Deixa Deus governar o seu coração. O reino não nasce na celebração do Mar Vermelho. Ele nasce quando você aceita obedecer em Mara. Qual é a árvore que falta jogar hoje, hein? Vamos ficar de pé? Para terminar? Varão, Deus te usar. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Vamos parar aí. Enfrentando a dor, feche seus olhos, adore ao Senhor. não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo que Deus me guiará. Não importa o que eu vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem não falhará jamais. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que eu vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem não falhará. Posso estar passando no vale, Bem baixinho, bem baixinho. mesmo assim Deixa eu orar pela tua vida. Estou encerrando. Quero encerrar com o capítulo 16, verso 1. Não precisa postar. Capítulo 16, verso 1 vai dizer assim: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, para onde eles foram? Veio ao deserto de Sim. De novo? Fase 2. Mará, fase 2. Lá eles vão aprender outra coisa. E assim é a nossa vida. Aprendendo sempre.
E em cada deserto, Deus forma algo em nós. E após cada deserto, tem um Elim. Tem um Elim. Nem sempre vão ser 70 palmeiras e 12 fontes de água. Nem sempre. Ali foi. Tem outros Elims pela frente. Mas depois eles foram para o deserto. Deserto de Sur. E agora deserto de Sim. Senhor, nos dá graça, Pai. Nos dá graça para fazer aquilo, Senhor, que tem que ser feito. A Tua palavra, muitas coisas nós entendemos o que tem que ser feito e a gente não questiona. Mas quantas coisas questionamos para fazer? Isso é a autonomia gritando dentro de nós. Mas o Senhor nos ensina, Pai, que se eu quero permitir que o reino governe, eu tenho que aprender a obedecer sem entender, sem questionar. Essa é a verdadeira obediência. É a obediência firmada não na minha inteligência, mas é no Teu caráter. É no Senhor que é bom e sabe de tudo. Nos ajuda, Senhor, a atacar as árvores que precisam ser tacadas na água. Daí nos ensina a aprender. E quando nós vivermos o milagre, nos ajuda a aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Os bispatim e os chuquim. Mandamentos, ordenanças, decretos, estatutos, que alguns que nós entendemos e alguns que nós não conseguimos entender. Mas é assim que se forma um coração governado. Que a Tua graça, Senhor, o Teu amor seja sobre a Tua igreja e que essa palavra fique no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Mauro.